nosso entrevistado de hoje é ex-presidente do PT e atual líder do PT aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Ele é o deputado estadual Marcelino Galo. Deputado, bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no programa. Da outra vez a gente gravou lá no plenário, mas agora inaugurando aqui o nosso estúdio. Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui, esse espaço de diálogo, né, com aqueles que nos veem, para a gente ter essa oportunidade de fazer esse balanço, né, de colocar para a sociedade o que é que nós estamos fazendo aqui. Então, é um espaço necessário para que a gente possa se comunicar com aqueles que precisam do nosso trabalho. Já que o senhor falou a respeito de balanço, vou pegar esse gancho e falar um pouco sobre a sua carreira política. O senhor iniciou no PT em 1979, né? Já na fundação do partido. Acho que a fundação do partido foi em 1978 ou 79, se eu não me recordo. Como foi que o senhor ingressou neste partido? Bom, isso é consequência da militância política. Militei sempre, iniciando no movimento estudantil, no movimento secundarista, depois na universidade, na reconstrução da UNE, né? Na luta da resistência, né, contra a ditadura e pela construção da democracia desse país. Então é uma militância política que, por consequência, me levou hoje a estar na política institucional como parlamentar. Não é bem uma carreira, né? É uma consequência da nossa militância política nesses espaços, né, nos determinados períodos históricos que foram necessários para a construção da democracia, recuperação dos direitos do povo brasileiro, enfim, trabalhando sempre no sentido de construir, né, uma nova civilização. Deputado, o senhor é formado em agronomia. O senhor chegou a exercer a profissão, porque eu sei que o senhor defende essa bandeira aqui dentro do parlamento. E na vida fora do parlamento? Exerci a profissão muito tempo. Na verdade, eu fui ser deputado depois de velho já, né? Quase me aposentando como agrônomo, foi um exercício profissional. O senhor se elegeu a primeira vez com qual idade? Eu estou no terceiro mandato. Sim. Você já está querendo saber a idade. Minha idade. Mas eu militei mais de 40 anos como profissional da agronomia e militando ao lado e junto, né, com o setor, aquele setor dos sem terra, né? E você sai da universidade com aquela sua preparação e quando você se depara ali na realidade, aí vê um agricultor num barraco de lona ali com a sua família desprovido dos meios de produção, de qualquer apoio, né? A agricultura familiar empobrecida. Enfim, eu tive essa oportunidade de, na minha profissão, na militância profissional e também na política, né, de, na vida, viver. Né? Então, eu fui um profissional. Na verdade, me especializei como perito agrário e fazia vistorias, avaliações de imóveis rurais para fins de desapropriação para a reforma agrária. Então, o que eu mais fiz na vida foi assentamentos. Né? E eu me sinto muito gratificado por isso, porque assentamento é o espaço ali da vida, das famílias poderem criar seus filhos com dignidade, de poder produzir, gerar a sua própria renda. Né? Então, isso é o que eu fiz ao longo da vida. Por consequência disso, virei deputado. E hoje estou no terceiro mandato. Então, na época que o senhor iniciou, a agricultura familiar não era forte, né, deputado? Porque hoje em dia é um dos braços aqui, né? Principalmente da Bahia, né? Ela sempre foi forte. Ela mas não era né? visibilizada, não era objeto de apoio de políticas públicas, como teve todo esse avanço, né, principalmente no período do governo Lula, onde uma série de políticas vieram apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar. Mas ela sempre foi presente, né, desde o período da colonização, quando aqui se implantou essa colonização por exploração
dos grandes latifúndios, né, da monocultura, do trabalho escravo, nos seus interstícios tinha a necessidade de ter alimentos. E aí surge a agricultura familiar produzindo alimentos, né, para alimentar de fato o povo brasileiro. Então, quem sempre alimentou o povo brasileiro nesse país foi a agricultura familiar. Então, ela tem uma importância histórica, tem uma importância na garantia da soberania alimentar, da segurança alimentar do nosso povo. Você, com certeza, hoje, antes de vir apresentar esse programa, tomou café e viu ali se tinha uma banana da terra, se tinha uma batata doce, se tinha um inhame, se tinha aipim. Um ovo de quintal. Adoro ovo de quintal. Isso é oriundo, essa diversidade, essa riqueza é oriundo da agricultura familiar. Então, esse papel de alimentar o povo brasileiro é, com certeza, da agricultura familiar. E o senhor inovou, né? Porque o senhor trouxe essa riqueza da agricultura familiar para aqui, para dentro do parlamento, né, deputado? Aqui é um espaço, né, de disputa política, de formulação, né, de uma legislação necessária. Porque nós precisamos deixar um legado, enquanto somos maioria, somos governo, também no arcabouço jurídico que possibilite, né, desenvolver. Nós precisamos desenvolver leis aqui, projetos de lei, que, na verdade, viabilize o desenvolvimento através de políticas públicas que venham apoiar ainda mais, consolidar direitos desse segmento, como outros, né? Como a questão cultural, como a questão do direito das mulheres. E ontem eu fiquei muito triste porque os deputados de oposição obstruíram um projeto de lei muito importante que dava a possibilidade de as mulheres que estão em estado de violência policial ali, violência doméstica com medidas protetivas, que tivesse o direito de seus filhos serem matriculados num lugar mais seguro, ela ter essa possibilidade de transferir da escola, porque às vezes elas são perseguidas, né? E ali foi um processo de obstrução, né? Então, fiquei muito triste, né? Então, essa casa é assim, é uma casa da disputa política, de interesses muito forte. Então, aqui tem que ter um projeto de afirmação dos interesses também da maioria do nosso povo, com todos esses segmentos. O senhor falou a respeito de projetos, né? E todo parlamentar que chega aqui ao programa, eu sempre faço esse mesmo questionamento, que diversos dizem que se vota mais projeto do próprio executivo do que do próprio legislativo. E a semana passada recentemente teve uma reunião, né, o Congresso da Unali, que é da união de todos os legisladores do Brasil, que são 1.025 legisladores em todo o país. E eu questionei a diversos parlamentares de outros estados. E o questionamento e a afirmação é a mesma, se vota mais do executivo do que do próprio legislativo. Ou seja, não é só a Bahia, né? Qual o questionamento do senhor a respeito disso e posicionamento? Eu vou por uma posição diferente. Eu vou dizer, se não é votado, se não são votados mais projetos de deputado, é por culpa do próprio deputado. Os deputados, eles precisam ter mais protagonismo. Não é? Eu dei um exemplo claro aqui de ontem, um processo de obstrução, veja você, de um projeto de interesse de mães que são ali, né, perseguidas pela violência doméstica, e os deputados fizeram obstrução. Os deputados da oposição fizeram obstrução. Então, isso também é muita conversa, porque para justificar, né, essa paralisia. Porque se nós quisermos, nós votamos o projeto aqui. A gente é da base do governo, a gente pode acordar um dia do deputado, outro dia do governo, que são coisas muito correlatas. Não tem isso. À medida que for aprovado aqui, é um projeto aprovado por deputados. Então, isso é chororô. E eu sei que os deputados não vão gostar muito disso, mas se a gente tivesse mais vontade, seria totalmente diferente. O senhor acha que falta vontade política, é isso? De certa forma, sim, esse discurso justifica.
Então, se nós tivéssemos mais disposição, a gente votaria tranquilamente os projetos dos deputados. Porque existe todo, né, o regimento da Assembleia, né, as comissões, os trâmites ali, isso tudo sendo cumprido leva até o projeto chegar e obstruir a pauta. É só a gente votar e fazer o esforço para votar. Deputado, eu sempre cobri as comissões aqui na casa, aqui no parlamento, né? Já estou aqui na casa há quase 19 anos e acompanhei o senhor, sempre acompanhando o senhor nas comissões, atuante, defendendo os interesses, principalmente ambientalistas. Deputado, fala um pouco a respeito dessa frente parlamentar ambientalista ao qual o senhor preside. Bom, as comissões são espaços privilegiados, porque ali você tem a oportunidade de aprofundar, de detalhar, né, de debater coisas que no plenário não é possível. Eu acho que é como se fosse o coração tão do amplo, parlamento, né? Não, então, deputada? o funcionamento das comissões é essencial para o trabalho parlamentar. E as frentes parlamentares, elas são ricas, muito ricas, por quê? Porque ela incorpora a participação de outros segmentos. Por exemplo, numa comissão regimental, só fala o deputado, só participa ali os parlamentares. Numa frente, a gente tem a oportunidade da participação dos segmentos da sociedade organizada, das instituições como universidade, como participa da frente ambientalista, o próprio Ministério Público, participa as instituições organizadas, os movimentos, os ambientalistas, as entidades que representam a agricultura familiar, os assentados, os pescadores, as marisqueiras, enfim, é uma riqueza muito grande. E você abriga ali deputados de todos os partidos, porque ela é pluripartidária, que tem aquela temática como centralidade dos seus mandatos. E a questão ambiental, como hoje ela é muito crucial para a sociedade, veja o que nós vimos onde Salvador. Salvador viveu um dos extremos, choveu quase 258 milímetros em 2 dias. Em 2 dias. E quase muito. destrói a cidade. Aquilo tem questões ambientais fundamentais. É o aquecimento global, é a mudança climática, é as consequências dessa mudança que vai atingir os mais pobres, que são empurrados para as áreas de risco, né, que mora ali porque não tem outro meio, não tem outra condição. É ali o extrato social, os mais pobres, os mais explorados, aqueles que não têm acesso à moradia digna e são as maiores vítimas das mudanças climáticas, né? Então essa é a questão ambiental que é crucial nesse período da história. Nós temos que agir com muito rigor, com muita determinação e nós aqui, enquanto deputados, temos uma responsabilidade muito grande. Absurda, né, deputada? O senhor acha que a população tem consciência qual a função de um parlamentar? A população ela tem muito presente, né, porque ela vive essa vida, né, e veja as pessoas obrigadas a sair das suas casas, né, as pessoas terem seu salário rebaixado, terem a sua aposentadoria, né, os seus direitos usurpados, né, e ver essa concentração de renda tão desigual, né, no Brasil, no mundo, nos países mais desiguais do mundo. Então, isso que é a política. A política é no sentido de você fazer essa correção, né? É a política através do diálogo para dirimir conflitos, mas a gente sendo firme, construindo, né, proposta de construir um novo mundo. E o novo mundo significa melhorar as condições de vida do nosso povo, da classe trabalhadora, e precisamos consolidar direitos, né? O direito ao trabalho, o direito a uma alimentação saudável, o direito à educação. E tudo isso é discutido nesta casa, é votado nesta casa. Então, a relação da população
com os políticos é fundamental para que eles cobrem os políticos que trabalham aqui dentro os seus interesses. Deputado, o ano que vem é a eleição já para a prefeitura, né? Eleição em todos os municípios, 417 municípios baianos. E eu não poderia deixar de questionar o senhor líder do PT aqui na casa. Qual o posicionamento do senhor a respeito de uma candidatura do partido aqui na capital baiana? Muitos dizem que o governo terá 3 candidatos. Outros defendem que o PT tenha uma candidatura própria, mas eu quero saber da opinião do senhor a respeito disso. Bom, o candidato é do partido. O partido só pode ter um candidato, né? Então, nós do PT, nós vamos ter um candidato. Porque um partido, ele expressa um projeto, né? Ele tem ali todo o seu programa construído, discutido a partir de um ideário da realidade. Nós temos uma leitura da realidade. O que é a cidade de Salvador? Por que a cidade de Salvador é desse jeito? Por que é que uma chuva de um dia destrói a cidade e agride tanto os mais pobres? Então, essas soluções políticas é que o partido tem que apresentar para a sociedade, para os segmentos que arcam com as consequências, né, dessa desigualdade. Então, isso é um projeto partidário. O partido ele tem que ter um projeto de cidade, né, de cidade. Então, essa história, um faz um viaduto, outro faz o outro viaduto, para ver qual é o viaduto mais bonito, não expressa um projeto de cidade que tem que ter a participação do povo. Por isso que todos os partidos têm que ter o seu candidato e apresentar as soluções que ele tem para essa cidade, como resolver os problemas da cidade de Salvador, né? Então, nós temos que ter candidato. Todos os partidos têm que apresentar. Já tem um nome, deputado? O senhor poderia revelar para a gente? Tem vários pré-candidatos, porque nós não podemos falar de candidatura que ainda não é época adequada do ponto de vista eleitoral, mas tem vários pré-candidatos, né? Militantes do partido que tem história partidária, que construíram esse partido, que tem esse acúmulo do conhecimento da cidade de Salvador. O PT é muito forte nesta cidade e o PT tem, né, no seu interior métodos de construção para escolha desses candidatos. Então, um método que escolha, né, de forma democrática e aí, escolhendo esse candidato, aí o PT todo de forma unificada trabalhar para que seja vitorioso nas eleições. Deputado, vamos falar um pouco a respeito do projeto de lei que o senhor apresentou aqui na casa, que é para detectar agrotóxicos na água. É isso, deputado? Esse é um dos. Né? Nós temos uma série de iniciativas parlamentares, né, que de há muito tempo, e a gente tem trabalhado no sentido de fazer aprovar. Esse daí é um dos mais importantes, porque nós estamos hoje tanto na nossa alimentação, e veja o povo, né, todo mundo merece ter acesso a uma alimentação saudável. Nossa população, as pesquisas dão que há um índice de sobrepeso combinado com desnutrição. Então, a população está comendo alimentos totalmente, né, não apropriados para o processo de nutrição. Então, a maioria desses produtos super ali beneficiados, ele tem o que? Tem açúcar, sal, né, são carboidratos. Então, é preciso ter acesso a uma alimentação de qualidade, uma alimentação sem veneno. E a água potável, né? A água potável, ela precisa ser monitorada, porque na sua maioria está sendo contaminada por venenos utilizados na agricultura. Então, eles são jogados via aérea, por aviões, são ali jogados diretamente ali no solo, contamina o solo, percola, contamina nosso lençol freático. Isso não é monitorado. Hoje só é monitorado 27 agrotóxicos na água
potável. Nós temos mais de 500 princípios ativos. Então, nós precisamos monitorar na torneira, a água que sai da torneira, precisamos monitorar na água do subsolo, precisamos monitorar os nossos rios, porque nós já temos situações de os peixes estarem contaminados, né, por agrotóxicos. Então, isso é uma realidade. E se a sociedade não nos ajudar a aprovar projetos que deem força, que cobre do poder, o Estado, só o Estado faz isso, né, para que a gente possa controlar essa calamidade que é o descontrole desses agrotóxicos no nosso país. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui no nosso programa Projeto de Lei. Já que o senhor tem diversos projetos de lei apresentados aqui na casa, nós vamos trazer o senhor diversas vezes para discutir vários temas. Eu que agradeço, na verdade é um prazer esse privilégio de dialogar aqui com esses que vê a TV Alba, né? A TV Alba tem uma importância muito grande, porque se só se trabalhar e não se mostrar o que se faz, né, e ter essa possibilidade também, porque o deputado, ele é um servidor público, ele foi eleito, nós apresentamos um programa à sociedade e nós temos que prestar conta, né? Então, esses instrumentos, você está de parabéns por ter criado esse programa, é a oportunidade de dialogar, né, e de apresentar o que nós estamos fazendo. Obrigada, deputado, e parabéns pelo trabalho do senhor aqui. Eu que agradeço. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.